Olá, quinto ano! Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, a Pro vai dar um recadinho importante para vocês. Então, olha só, a Pro vai dividir, vai revezar entre História e Geografia durante esses próximos dias, né? Porque nós terminamos aí a nossa parte de português, tá? E aí falta algumas coisas ainda de História e Geografia. Então, um dia eu vou dar História, outro dia eu vou dar Geografia. Então, eu dividi assim, para não ficar muita coisa, então vai ficar um pouquinho de cada dia, tá bom? Então, olha só. Hoje nós iremos falar sobre o trabalho livre e o trabalho escravo, tá? De História. Está nas páginas 108 a 112. Então, abram a apostila aí na página 108. Só relembrando aí o que nós aprendemos na aula passada, nós falamos sobre os ingleses e o fim do tráfico de escravizados, né? Na verdade, os ingleses queriam obter mais lucros na venda dos seus produtos, né? Então, eles queriam que houvesse mais trabalhadores para que pudessem comprar os seus produtos. E a maioria da população aqui no Brasil na época era de escravos e eles não tinham dinheiro para comprar os produtos dos ingleses. Então, os ingleses passaram a defender o fim do tráfico de escravizados, certo? Foi criado em 1850, né? Lembra a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, certo? Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o trabalho livre e o trabalho escravo. Lembrando aí que os escravizados passaram a diminuir, né? Uns morreram e o preço dos que ficaram aqui subiu muito, né? Aumentou o preço dos escravizados. Os proprietários de terra, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista, que era a região mais rica do Brasil naquela época, começaram a buscar formas de garantir a continuidade de sua produção. A produção, o serviço não podia parar. Então, uma parte deles passou a defender a contratação de trabalhadores assalariados, trabalhadores que pudessem trabalhar em troca de um salário. Mas aonde encontrá-los? Né? Afinal, no Brasil não existia pessoas livres em número suficiente para garantir a continuidade das atividades econômicas. Então, não havia trabalhadores suficientes aí para fazer esse serviço, principalmente o trabalho nas lavouras. Então, para resolver esse problema, surgiram duas propostas. Aforriar, o que é aforriar? Libertar os escravos, né? Libertar da escravidão todos os escravos e contratá-los como trabalhadores assalariados. Então, libertar os escravos e pagar um salário para eles. Ou buscar uma mão de obra fora do Brasil, né? Por exemplo, na Europa. Então, eles tinham aí essas duas propostas, ou alforriar os escravos, soltá-los, né, e pagar um salário para eles em troca do serviço, ou buscar uma mão de obra fora do Brasil, né, pessoas que pudessem vir para cá e trabalhar. Para alguns cafeicultores, porém, a primeira opção, que era soltar os escravos, libertar os escravos, era absurda. Então, eles haviam gastado muito dinheiro na compra dos escravizados. Então, eles não queriam soltá-los e perder o dinheiro gasto. Outros, por sua vez, preferiam empregar europeus ou asiáticos e pagar salários pelo trabalho dos negros de origem africana. Então, para os cafeicultores, então soltar os escravos, libertar os escravos era um problema que eles não queriam ter, né? Porque eles haviam gastado dinheiro na compra dos escravos. Então, alguns preferiram o quê? Trazer imigrantes de fora para trabalhar aqui e pagar um salário para eles.
Assim, os fazendeiros dividiram-se em dois grupos: os que insistiam na manutenção do trabalho escravo e os que preferiam contratar imigrantes vindos de diferentes lugares, como da Alemanha, Itália e Japão. Então, eles dividiram em dois grupos: os que queriam ainda continuar com o trabalho escravo e os que queriam contratar imigrantes vindo de fora, da Alemanha, Itália e Japão. Os que preferiam a mão de obra imigrante passaram a defender que os países recorressem ao trabalho assalariado, que é o trabalho em troca de um salário. Com isso, os brasileiros, que já defendiam a abolição da escravatura, conseguiram mais adeptos e ampliar o movimento em prol dessa ideia. Então, olha só aqui no mapa, ó, mais abaixo, alguns países de origem dos imigrantes no século 19 e 20. Então, ó, vieram imigrantes da Alemanha, da Itália e do Japão, né? Eles queriam trazer esses imigrantes para o Brasil. Como que foi o movimento abolicionista no Brasil? A partir de 1850, o movimento abolicionista cresceu muito no Brasil, atraindo parte dos brasileiros libertos ou livres. Essas pessoas, de várias formas, contribuíram financeiramente com jornais abolicionistas que defendiam a liberdade dos escravos, com compras de cartas de alforria, fundando clubes para divulgar essa ideia de libertar os escravos, atuando em defesa dessa causa no parlamento da Câmara dos Deputados e Senados. Então, mais abaixo tem um texto, né, que eu gostaria muito que vocês lessem depois aí, tá? São relatos de manifestação de membros aí do clube abolicionista, tá? Então, olha só, de alguma forma, todos os que defendiam o fim da escravidão no Brasil tinham expectativas de que, sob pressão desse movimento, o imperador Dom Pedro tomasse alguma providência, né? Que ele tomasse alguma providência em relação a isso aí. Na Câmara dos Deputados, as discussões entre os abolicionistas e os escravistas ficaram cada vez mais acirradas, né? Entre os escravistas estavam os representantes dos grandes produtores de café do Vale do Paraíba, que se horrorizavam com a possibilidade de não terem trabalhadores escravizados em sua produção. Eles alegavam que tinham investido muito dinheiro na compra dos cativos e que por isso não abriam mão deles. Uns defendiam, outros não, né? Então, olha só. Voltando aqui, ó. Na próxima página. Em outras províncias, no entanto, era intenso o movimento pela abolição. Na província do Ceará, por exemplo, já em 1883, aboliu totalmente a escravidão em seu território. Então, no Ceará aí, né, eles aboliram totalmente a escravidão. Um ano mais tarde, em 1884, tomando o Ceará como exemplo, um grupo de mulheres se reuniu e organizou uma sociedade chamada Amazonenses Libertadoras, né? E elas tinham o objetivo aí de libertar todos os escravos da província de Amazonas. E isso foi conquistado em 1887, né? Após 3 anos aí, elas conseguiram isso. Com o mesmo objetivo das amazonenses, outros homens e mulheres organizaram-se em suas províncias defendendo a bandeira da abolição.
Aí agora vocês irão realizar as atividades da página 110. Então, leiam o texto aí a seguir, esse texto aqui de Brantina, uma mulher abolicionista. Leia a seguir o texto que apresenta uma moradora da cidade de Santos, colaborava com o movimento abolicionista. Então, ela era uma moradora aí da cidade de Santos, né? E ela defendia este movimento. Então, para responder as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 até o 7, vocês terão que ler este texto, tá? Quando se deu a atuação de Brantina? Quando se deu? Quando que ela começou aí a lutar aí por este movimento, tá? Tá aqui, ó. Tá aqui no texto, certo? A questão 3, 4, 5 e 6 podem haver mais de uma alternativa correta. Então, assinale todas as alternativas que você considera correta, tá? E o exercício 7 lá atrás, né? 6 e 7. O 7, explique por que Brantina era, segundo o autor, uma figura querida na cidade. Porque ela era considerada querida na cidade. É só escrever aí. Aí a nossa tarefa de casa, né? Como se fosse a nossa tarefa de casa, está na página 116, exercício 3. Tá? O exercício 3 é somente o exercício 3. Alguns grupos sociais que defendiam a abolição da escravidão no Brasil esperavam que Dom Pedro tomasse uma providência em relação a isso. Quem eram esses grupos? Por que defendiam a abolição? E C. Havia também pessoas que eram contra a abolição na escravidão no Brasil? Quem eram essas pessoas, né, que eram contra? Por que esse grupo defendia a manutenção da escravidão? Por que eles queriam manter aí a escravidão, tá? Essa aí é a atividade de casa, tá bom? Boa aula para vocês.